3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado, com seus discípulos, para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Mas Jesus respondeu: "Por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora." Então ela falou aos serventes: "Façam tudo o que ele disser." Estavam ali 6 potes de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: "Encham de água esses potes." E eles encheram totalmente. Então lhes disse: "Agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa." Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem, chamou o noivo e lhe disse: "Todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora." Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus sinais. Ele manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele foi a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. É encerrado, portanto, o período da Epifania. Jesus Cristo se revela à humanidade como poderoso Senhor de toda a terra, glorioso Deus, onipotente de toda a história. Nós tivemos 3 momentos onde acompanhamos Jesus, ainda antes do início do seu ministério, fazer milagres, coordenar coisas seriam impossíveis, demonstrar a nós a sua grandiosidade e poder. O primeiro, ainda bebê, onde os luminares, o céu, informava e glorificava o nascimento daquela criança. Em seu batismo, onde o Espírito Santo vem como uma pomba, e a voz audível do Pai grita aos 4 ventos, dizendo: "Este é o meu Filho amado, nele eu tenho prazer." E agora, num casamento, numa comemoração, um casal que se une. O vinho acabou. Estava marcado, portanto, mais alguns momentos e aquela festa começaria a se esvaziar. E Jesus é chamado por sua mãe para tentar fazer alguma coisa para aquele casal. De certa forma, ele de primeiro resiste, diz que ainda não havia chegado a hora dele se manifestar. Maria simplesmente pede que os que serviam fizessem exatamente tudo que ele pedisse. Ele pede que encham águas e que levem a ser provado. Está feito um grande milagre. Jesus faz litros e mais litros de vinho serem transformados a partir da água. É de certa forma um tanto estranho para nós, porque existem muitas coisas que talvez não ornem com a ideia de cristão hoje em dia. Bem, Jesus estava numa festa de casamento, bem, tinha vinho lá. Bem, Jesus multiplicou e fez nascer vinho da água. São tantas coisas, no mínimo, desinteressantes ou até não tão relevantes assim para nós cristãos hoje em dia e toda essa cultura evangelical que hoje existe. Muitas pessoas costumam utilizar esse texto até como uma certa defesa, uma certa disputa acerca do uso ou não de vinho, ou se o cristão pode ou não beber, etc. E está tudo bem, esse é um texto possível para essas coisas, mas esse texto para mim fala sobre coisas muito mais interessantes. Desde o Advento, desde o início do calendário cristão, estamos reforçando um Deus que é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Jesus Cristo encarnado, plenamente Deus e plenamente homem. Estamos falando sobre um Deus que é diferente de nós, eterno, onipotente, incapaz de errar e etc., mas que também quer estar tão perto de nós. Bem, e esse Deus Todo-Poderoso vai a uma festa de casamento. E esse Deus tão poderoso é chamado para resolver problemas com vinho. Esse Deus tão poderoso inicia-se, talvez, para aquelas pessoas do seu ministério, uma coisa que para nós pareça até mesmo banal. E esse é um convite para que nós pensemos de uma forma diversa sobre o que o Deus é e sua bondade para conosco.
Sim, de fato, comparado com as grandes obras que Jesus ainda fará no decorrer deste evangelho, transformar água em vinho não é necessariamente aquela grande coisa. Bem, pessoas serão ressuscitadas, demônios serão expulsos, curas milagrosas vão acontecer e contravenções, por assim dizer, a ordem da época, irão acontecer aos montes. Ele desafiará o sistema vigente. Ele colocará pessoas que não eram o ponto principal daquela época num local de evidência e colocará aqueles que são senhores do tempo numa condição de não serem menores do que qual outro. E essa ideia de um Deus que não se interessa nas coisas ditas pequenas precisa sair do nosso imaginário. Nós muitas vezes somos cristãos, mas temos tanto problema em orar pedindo por coisas que para nós parecem tão banais. Não vou manter as minhas orações apenas caso alguém esteja prestes a morrer. Quando a situação não for mais de forma nenhuma aconselhável de forma humana, aí então Deus entra na jogada. Isso é um misticismo um tanto quanto barato, que é, a partir do momento onde eu não tenho mais forças, bem, aí entra o meu amuleto da sorte. Aí entra a minha magia especial. Deus não é isso. Deus é exatamente, e a figura de Jesus Cristo encarnado é a demonstração plena disso, um Deus pessoal. Um Deus que se relaciona, um Deus que está preocupado conosco. Que isso de forma alguma adentre nos caminhos da teologia da prosperidade, confissão positiva e nada disso. Mas Deus realmente quer e se preocupa com aquilo que nós muitas vezes julgamos pequeno. Ele é um Pai amoroso. O Pai Nosso não começa com a frase inicial sendo Pai Nosso que estás nos céus, do que exatamente nos mostrar que, apesar de Deus ser tão santo e tão perfeito, ao fazer-se Pai de toda a humanidade, ao desejar salvar todos nós, ele se coloca como um Pai amoroso e nós nos achegamos a ele dessa forma. Jesus Cristo, portanto, nos mostra que ele tem interesse em estar num casamento. Que ele tem interesse porque o vinho acabou. E isso é um problema para aquele casal. A festa vai acabar, eles não tiveram tantas condições de fazer uma grande festa, de comprar muito vinho. Jesus diz, está tudo bem, a festa vai continuar, é o momento de vocês. Ele se interessa por aquelas pequenas coisas que não parecem espirituais, às vezes nem mesmo são. Você pode se achegar a ele de maneira humilde e pedir. Você pode se achegar a ele certo de que nenhum dos nossos pedidos, sendo eles justos e bons, serão desprezados por Deus. Verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Verdadeiramente Deus, pelo seu poder infinito de fazer quaisquer coisa que nós possamos pensar ou imaginar. Verdadeiramente homem, porque ele realmente quer estar conectado conosco. Ele realmente quer estar no meio de nós. Ele realmente se preocupa com cada uma das nossas necessidades. Jesus foi a um casamento, faltou vinho, está tudo bem. Quais são as outras coisas que podem surgir sobre a sua vida? E não é necessário que seja um lugar especial. Não acontecem as coisas apenas no templo. Acontecem num casamento, acontecem no caminho, acontecem no quarto, na sala de casa, acontece numa fila de hospital, acontece em qualquer lugar. Jesus Cristo está de ouvidos abertos para junto a nós chegarmos ao Pai, pedindo por ajuda. E Ele com certeza há de olhar para nós com amor e carinho e conceder tudo aquilo que Ele achar justo e bom no correto tempo. Tenha uma ótima semana. Espero que o tempo de Epifania tenha nos feito refletir sobre a grandiosidade desse Deus que se fez homem, mas que de forma alguma abandonou todo o seu poder e de forma alguma está limitado ao que nós achamos importante ou não. Que venham os próximos tempos da igreja e que continuemos refletindo dia após dia em cada uma das grandiosidades, peculiaridades, trechos e descrições que nós temos sobre esse grande Messias que veio e que morreu por nós e que voltará. Jesus Cristo, Senhor e doador de nossa fé, que Ele nos mantenha firmes na certeza de que Ele realmente quer estar conosco no meio de nós. Amém.